O Flávio Bolsonaro não tem chances de vencer o Lula no segundo turno, sob nenhuma hipótese. E isso porque nem saiu as outras coisas que sairão nas próximas semanas. A quantidade de escândalos que envolvem o Flávio, ela é assustadora, porque o Flávio nunca quis ser presidente. O Flávio sempre que tá lá em Brasília para fazer negócios. O lance do Flávio é ficar rico e comprar imóveis. Ele arranca o imóvel do Richarlison lá na Praia de Angra dos Reis, pega um monte de imóvel em área de milícia. É isso que o Flávio gosta de fazer, comprou uma mansão. O que o Flávio gosta é de imóveis. As perguntas aqui, a gente tem perguntas pelo WhatsApp, tá bombando. O Pedro Henrique, ele pergunta pro Renan o que ele acha do que pode melhorar no ensino público do país, né, e qual que é a tua fórmula? Primeira coisa, é que muita coisa, assim, não... Tá tudo errado, né? A gente tem alguns modelos de sucesso, por exemplo, os modelos inspirados no que o Ceará começou a fazer, e que hoje tem os melhores rankings de desempenho escolar no Brasil, que é premiar, em resumo, as escolas que vão melhores, os diretores das escolas que vão melhores, punir ou trocar os que vão piores. Legal, eu acho isso funcional, só que tem alguns pequenos problemas. Nós temos que adotar de maneira obrigatória o método fônico no ensino fundamental. É um absurdo, é um assinte a gente não adotar uma política pública baseada em evidência para a alfabetização. A gente adota modelos alternativos de alfabetização, inspirado no modelo inglês que não funciona. A Inglaterra já abandonou ele há décadas. Foi quando a Inglaterra afundou nos rankings internacionais, e a gente está adotando isso. É uma loucura. Eu nem vou entrar em brigas ideológicas. Eu acho que o método de alfabetização, por exemplo, do Paulo Freire para adultos é legal. Para crianças, não. É método fônico, é só método fônico. Obrigação de método fônico. Reinstituir a autoridade do professor em sala de aula. Proibir progressão continuada. Agora estavam lá o pessoal do Pará comemorando que tem com 99% de aprovação. Eles estão em 26º no ranking do Enem. 26º, num país de 27 estados. Não, mas ninguém reprova. Que beleza, hein? Vamos ficar se iludindo com isso. Proibir celular em sala de aula. Proibir redes sociais para crianças até 14 anos. Proibição total e completa de rede social. Não tem que ter contas de redes sociais, porque isso está tirando a atenção da criança para aquilo que interessa dentro e fora de aula. Prêmios com metas de desempenho para os diretores e para os professores, bônus por desempenho dos professores baseados em provas anuais que vão acontecer. Essas provas anuais também vão medir quem são os melhores alunos, e eu vou substituir o pé de meia por um programa que vai selecionar os melhores alunos, tirar as melhores notas. Tirou as melhores notas, você vai ganhar prêmio em dinheiro para você e para sua família. E o governo estadual, os governos municipais têm que prover não apenas esse prêmio em dinheiro, como viagens. Nós temos que ter vai ter uma viagem para você conhecer onde o Brasil foi descoberto. Você quer participar de uma feira de ciências lá fora? O Brasil vai investir nos melhores alunos. Você tem que criar uma cultura de excelência. E isso também vai pegar esses melhores alunos, e se esse melhor aluno que estuda numa escola pública, num lugar mais humilde, fala assim, esse cara tem um bom desempenho, tá? Ele tá no top 5%, vamos matricular ele na melhor escola ou do município ou do estado, para esse garoto ou garota concorrer em igualdade de condições no vestibular com um aluno de uma escola particular. Que aí eu resolvo até a questão das cotas, porque eu tenho que investir essa pessoa na base. Nós temos que criar um modelo educacional baseado nisso, em estímulos em fazer a família se juntar à atividade escolar, porque eis aqui uma das red pills em que o eleitor vai ficar bravo comigo. O brasileiro não gosta de educação, ele não liga para educação. E as famílias mais humildes ligam ainda menos. Por quê? Eu já até falei isso com outros programas. Em geral, elas têm uma presença maior de mães solteiras, não há o pai próximo, a mãe tem que trabalhar o dobro para poder sustentar aquela criança, não fica próxima da criança, ela acha que a escola, tá alimentando bem, a maior preocupação das mães é merenda, não consegue nem olhar e o desempenho do meu filho? Será que meu filho tá sendo alfabetizado contento? Será que ele tá tendo a presença? Ela não consegue, não dá. Então a gente vai ter que criar um estímulo que faça a mãe, ver ela que tá ralando, se sentir amparada e estimulada a estar próxima da criança, porque a criança vai ter um prêmio pecuniário em ir bem. Aqui, no fim, a ausência paterna vai ser suprida pelo bom aluno. O bom aluno supriu o que, infelizmente, a figura do pai ausente não faz. E eu acho que isso pode gerar uma revolução num país como o nosso. E eu tô só falando de educação básica, tá? Vitor Dias pergunta, pode perguntar para o Renan qual a opinião dele sobre as bets e se alguém do partido anunciar, o que ele faria? Houve um rapaz que estava anunciando bet lá no Rio de Janeiro, ele foi tocado para fora na campanha. Assim, é isso, assim, eu acho isso muito ruim. E veja, as pessoas levam algumas discussões para o campo principiológico, do tipo, Renan, mas você quer controlar a liberdade das pessoas, as pessoas fazem o que quiser com o dinheiro delas. Sim, se você estiver na Inglaterra, eu acho que essa é uma discussão meio vazia, mas nós não estamos na Inglaterra. Os ingleses são viciados em apostas, né? Essa cultura veio muito dos ingleses. Nós estamos num país muito pobre,
muito pobre, em que o poder de agência das pessoas é mínimo e que as pessoas elas caem nos estímulos mais vazios e estúpidos possíveis, de carrosséis online a apostas. Nós não estamos ganhando. Eu quero entender o que o Estado brasileiro e que a nação brasileira, o que o povo brasileiro ganha com um brinquedo que você perde na maioria das vezes, e aí um dinheiro que está aqui, ele entra num duto e ele vai parar num paraíso fiscal. Você vai falar, mas Renan, o Yashen, que o cara comprava da Shein, bom, vinha um produto que em alguma medida atendia uma satisfação da pessoa ou aumentava a produtividade dela, como por exemplo um eletrônico, e do outro lado ia o dinheiro. Aqui não, você só tem um software e um dinheiro sai daqui e vai parar num paraíso fiscal. Eu não consigo ver nenhuma utilidade pra gente nisso. Nós não ganhamos nada em educação com isso, nós não ganhamos em produtividade, não há ganho. Ah, mas a pessoa tá... Não, a pessoa está viciada. Igual fala, pô, o crack é nós temos que ver o lado positivo do crack. Não tem lado positivo nisso. Importante também você participar pelo WhatsApp da My News VIP FM 90,9, é o 0 operadora 11 91252 9090. Nós estamos com Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Missão, né, aqui no almoço do My News desta quinta-feira. Em São Paulo é feriado, em todo o Brasil, um dia útil. A gente está aqui com o Renan Santos. Não há mais perguntas dos internautas, tem bastante coisa por aqui, vamos ver aqui. Gostaria de perguntar ao Renan Santos, há um tempo que ela ouviu falar, né, sobre retirar a câmera das fardas dos policiais. Ela quer saber a sua opinião em relação a isso. Eu não acho isso uma política pública funcional. Por mais que de um lado nós tenhamos algum grau de violência policial que tem que ser coibida, do outro nós temos uma guerra, e esta guerra nesse instante está sendo vencida pelo outro lado. Eu acho que isso é pelo menos na guerra que nós podemos combater contra o crime, nós temos que ter as polícias trabalhando com o apoio do Estado. E o que o policial se ressente é, se ele, no exercício da lei, né, trabalhando na rua, se colocando em risco, se ele mata de maneira correta, vamos botar aqui uma operação policial, ele matou um bandido, o Estado sequer oferece assistência jurídica para ele. Se ele morre, o Estado sequer oferece do outro lado, vamos dizer, a pensão que a viúva tem que receber a tempo. Às vezes uma viúva demora 1 ano para receber uma pensão, é uma demora gigantesca. O que ele só vê do outro lado é o Estado criando um discurso de que o policial está sendo violento a todo custo, que é uma truculência policial como uma constante, o que não é verdade. Existem exceções em tudo. O próprio bandido é uma exceção dentro daquilo que a gente chama de sociedade brasileira, e o policial comum se sente o tempo todo assim, não entendi, eu sou um bandido, se eu morrer não recebo a pensão, se eu tenho uma ocorrência, eu tenho que pagar pelo meu próprio advogado, às vezes vai gastar 30, 40, 50 mil, e ele é um trabalhador pobre, no fim do dia o policial, ele sente que a balança pesou pro outro lado. Eu acho que a gente tem que equilibrar essa balança. Eu quero chegar no momento em que as polícias usem as câmeras, mas este momento é um momento que, infelizmente, está muito desproporcional. Eu quero ver um país funcional em que os policiais façam ocorrências normais e não que vivam permanentemente em guerra. E a questão é a permanência da guerra. Renan, o super-herói aposentado, ele está aqui no Superchat falando o seguinte: Renan, como você se sente vendo o Zema copiando todas as suas propostas? E aí eu vou emendar com uma outra pergunta do João, que é, Renan, por que não votar no Flávio no primeiro turno? E por que você seria a melhor opção para tirar a esquerda? Flávio teria força para barrar o avanço do STF. Eu tô com... Pô, mas sua pergunta... Assim, eu vou ser generoso, porque você... Sua pergunta é muito ruim. Assim, vamos lá, vamos começar. O Flávio é senador da República e ele votou a favor deste STF todas as vezes. O Flávio foi contra a tal da Operação Lava Toga logo no início do mandato do pai dele. O Flávio votou favoravelmente e argumentou favoravelmente as nomeações do próprio Lula pro STF. Então eu tô falando de um cara que joga com esses caras. Aí você fala, mas o Flávio teria forças para barrar. Bom, o Flávio ele foi beneficiado primeiro pelo Dias Toffoli, no caso do COAF, e depois pelo Gilmar Mendes. Ou seja, ele deve favores, ele deve até as calças pro STF. O Flávio não tem força alguma para isso, porque o Flávio só não está preso por conta do próprio STF. E todo mundo meio que sabe disso. Você acreditar que o Flávio teria forças para isso, você não encontra nenhum exemplo prático nos 8 anos de mandato do Flávio em que o Flávio de fato enfrentou o STF. Muito pelo contrário, o Flávio depende. Tudo que eu estou falando é baseado em informações públicas. Não é uma opinião minha. Isso são dados da realidade. São dados concretos. É do Flávio uma das frases, quem interessa arrumar briga com o judiciário. É do próprio Flávio essa frase. Mas vamos lá. Vamos supor que você ache isso ainda do Flávio. Eu acho que você está iludido. Não muito, não pouco, muito. Você está completamente perdido. Mas vamos prosseguir.
O Flávio Bolsonaro não tem chances de vencer o Lula no segundo turno, sob nenhuma hipótese. Isso porque nem saiu as outras coisas que sairão nas próximas semanas. A quantidade de escândalos que envolvem o Flávio, ela é assustadora, porque o Flávio nunca quis ser presidente. O Flávio sempre que tá lá em Brasília para fazer negócios. O lance do Flávio é ficar rico e comprar imóveis. Ele arranca o imóvel do Richarlison lá na Praia de Angra dos Reis, pega um monte de imóvel em área de milícia. É isso que o Flávio gosta de fazer, comprou uma mansão. O que o Flávio gosta é de imóveis. Ele gosta de imóveis, então ele tem mandatos para construir imóveis. Se você gosta de imóveis, talvez eleja o Flávio presidente. Ele não vai conseguir, mas ele vai ficar comprando casas por aí. Se você quiser ganhar do Lula, você vai ter que olhar nas pesquisas quem está em terceiro. O Renan. Quem já enfrentou a STF antes? O Renan. Quem já derrotou o PT antes na rua, no parlamento? O Renan. Então o Renan. É isso. É isso, não tem outro caminho. Você não respondeu sobre... A gente está entrevistando o pré-candidato à presidência, Renan Santos, do Partido Missão. E você não respondeu o super-herói aposentado. Como você se sente vendo o Zema copiando todas as suas... Cara, eu vi que assim, ele foi inclusive nas mesmas cidades do interior do Ceará gravar os mesmos vídeos agora. O que eu falo pra campanha do Zema é assim... me imita na hora de bater no Flávio, então? Essa aí não imita não, porra. Me imita essas horas. Eu acho... Sei lá, eu cada vez menos tenho uma opinião sobre o Zema. Assim como o eleitor. Olha, o Michael, geopoliticamente, como pretende lidar com o expansionismo americano e sionista no mundo, principalmente na América Latina? Eu não falo com essas coisas de sionismo aí, porque isso, em geral, ou é um doidinho de direita ou um doidinho de esquerda, tá? O expansionismo americano, ele é uma consequência de um mundo que está vivendo um novo modelo de Guerra Fria. É uma briga que nós veremos nas próximas décadas entre China e Estados Unidos. E os Estados Unidos, por doutrina interna, ele vê a América, o continente americano todo, como uma reserva estratégica própria. Por isso que o governo Trump já está falando da Groenlândia à Patagônia, do canal do Panamá a retomar a influência sobre a Venezuela. Eles estão retomando a influência deles no continente inteiro. Vocês podem pegar as notícias, ele está arrumando briga com o Canadá, ele está falando sobre armamento no Alasca, ele falou do canal do Panamá, ele falou do continente como um todo. Portanto, os Estados Unidos vão querer ter um controle maior sobre o continente. Isso é um dado da realidade. O Brasil poderia ter, nos últimos 30 anos, feito a lição de casa para se tornar uma potência na América do Sul, de modo a ter condições de peitar os Estados Unidos numa posição melhor. Não estamos nessa condição. A gente ficou apoiando a Venezuela. A gente adotou um caminho, me desculpe, imbecil, tosco. O Brasil está fragilizado em termos militares, fragilizado em termos econômicos, completamente dependente da China. E aí vem os Estados Unidos falar, vai ter que sentar aqui. E aí a gente está numa posição frágil para negociar. Só que Deus... Porque essas coisas você só vai explicar de maneira de vida. Nos deu as tais terras raras, que é a 15º passaporte para o sucesso que a gente tem ao longo da nossa história. Os Estados Unidos, esse é um exemplo que eu preciso dar, eu estou dando sempre, para fazer um F-35. O F-35 é um avião, mas é mais do que um avião. Ele é uma base operacional de guerra americana multiuso. Cada avião F-35 vai 500 quilos, ou melhor, meia tonelada de terras raras na composição dele. Seja nos instrumentos ópticos, seja nos ímãs internos, seja nos componentes catalíticos, tudo. Tudo isso vem da China. E a China agora, nessas brigas comerciais, avisou, acho que eu não vou te fornecer isso, meu irmão. Estados Unidos, estão em pânico. Eles estão em pânico. E aí eles precisam extrair, processar e produzir componentes com terras raras. Esse é o status atual dos Estados Unidos. O Brasil tem 20% das reservas mundiais. Então os Estados Unidos precisam do Brasil. E aí nós podemos agora sentar numa posição minimamente decente para construir uma relação com os Estados Unidos, mas não só com eles, com a Europa. A Europa também precisa de terra rara. O Japão, que está se reindustrializando e se rearmando, vai precisar de terras raras. Taiwan precisa. E aí nós construímos parcerias internacionais sólidas com troca de tecnologia, com parcerias de longo prazo com as nações. Eu conversei com europeus, com diplomatas europeus agora nas últimas semanas, falando disso. Precisamos ter troca de tecnologia e o mundo, e o primeiro mundo entendeu o Brasil como um parceiro de primeira ordem, um parceiro geopoliticamente falando de primeira ordem. Índia, mesma coisa, entendeu nosso papel junto à África, tá? Que eu acho que o Brasil vai ter que ser meio que o irmão mais velho da África para muita coisa. E nesse sentido, é um realinhamento internacional. Porque naturalmente a China não vai querer que o Brasil seja a base para a criação de uma indústria de terras raras concorrente da dela, que faz 90% da produção global. Isso para ela é um problema.
Ao mesmo tempo, eu dependo do comércio com a China. Então, como construir essa dança? É a dança que precisa ser construída. Não é uma dança fácil. Definitivamente não é a dança dos alinhamentos automáticos que o Lula faz com a China, nem que a família Bolsonaro faz com o Trump, que não é nem com os Estados Unidos, é com o Trump. Não é os alinhamentos. É um alinhamento sofisticado. Aí, se desculpam, eu sou mais inteligente, mais sofisticado do que os demais candidatos para isso. E mais modesto, né? E mais bonito também. E mais jovem. Mas é que eu, assim, sem querer, eu tô brincando, mas assim, sendo mais sincero, Mara, eu chamei pessoas pra gente estudar isso. Eu fui lá fora conversar com eles. Quando eu fui pros Estados Unidos conversar sobre terras raras, eu não fui conversar, ei, eu amo vocês, eu amo Trump. Eu fui falar, vamos lá, o que vocês dependem e tal. Entender o que a política de tecnologia militar que os Estados Unidos prevê para os próximos 30 anos. Qual é a política da China de terras raras? Aí eu vou conversar com os chineses, aí eu vou conversar com o francês. E aí a gente criou um livro, a gente publicou. Então, não é que eu sou o máximo, não sou o máximo. Eu sou um cara modesto, sou um descabelado que tá aqui, Mara. Mas eu fiz minha lição de casa. Porque minha mãe me ensinou quando eu era criança que se eu não fizesse lição de casa, não ia ter lanche, ia tomar umas palmadas se eu fosse mal na prova. Esse sou eu. O Flávio não. Não é o Lula nem, né? Então, o que eu vou fazer? Gostou do conteúdo? Deixa o seu like e se inscreve para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo.